informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 31 de agosto, um pouco mais tarde devido ao horário eleitoral gratuito, e levando para vocês os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul deve suspender vacinação do rebanho contra a fitosa em 2021. Proibição do herbicida 2,4-D aumentaria os custos em 40%. Chilenos fazem inspeção para retomar a importação de frango. Exportações brasileiras de ovos para o México aumentaram muito. E a rodovia do Curê está pronta em Bonito. Uma picape diesel automática com 7 airbags, 5.3 com tela de 8 polegadas, sistema anticapotamento e 5 anos de garantia. Só pode ser a melhor compra. Escuta essa! Ranger Diesel automática 2019 a partir de 118.490 à vista. E mais, confira ainda Ranger 4x4 automática completona no plano sazonal com 30% de entrada e 6 parcelas semestrais. Imperdível nos distribuidores Ford. No trânsito, a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. O tempo começa a mudar hoje em Dourados e região. O dia começa com sol e haverá aumento de nuvens de manhã. Previsão de pancadas de chuvas fracas à tarde e à noite. No final de semana também deve chover e vem mais frio por aí. Calor hoje de até 35 graus. A Semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedade de braquiárias, marandu, piatã, decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos aruana, maçai e mombaça e rusizienses com ótimo preço e prazo de pagamento. Entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada a Embrapa e a Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com a Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Telefones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com o Celso ou o Vinícius. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas, de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 140 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 138 à vista. No Friboi, vaca gorda a R$ 130 a prazo, no Brasil Global a R$ 128 à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 30 e a de soja a 78, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 4,14 para venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que
recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O México tem no Brasil seu segundo maior fornecedor de ovos. Mesmo estando colocado entre os 5 maiores produtores mundiais de ovos de consumo, o México, com produção prevista para 2008 de 3 milhões de toneladas, complementa a sua demanda interna com importações do produto. É fundamental para atender plenamente uma demanda que, nas projeções locais, anda por volta de 23 quilos de ovo por mexicano ano e continua crescendo. De acordo com os dados levantados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 2015 o Brasil exportou para o México 753 toneladas de ovos, volume que caiu a menos da metade em 2016. Mas no ano passado, as exportações brasileiras deram um significativo salto, pois ultrapassaram a 2.000 toneladas, aumento de mais de 500% em relação a 2016. Segundo semestre de 2021. É o marco estabelecido para Mato Grosso do Sul suspender a campanha de vacinação dos rebanhos bovino e de búfalos contra a febre aftosa, visando obter o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, como área livre da doença sem vacinação. O cronograma foi apresentado na quarta-feira, na sede da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, a FamaSul, no primeiro Fórum Estadual do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Segundo o planejamento apresentado pelo Guilherme Henrique Figueiredo Marques, diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os estados foram divididos em 5 grupos para a transição do status sanitário. Mato Grosso do Sul foi incluído no 5º grupo, junto com Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entretanto, para chegar ao estágio da suspensão da vacinação, o Estado vai ter que cumprir uma série de compromissos e ações. Um estudo realizado em 2015 pelo professor doutor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Robson Ozip, indicou que a ausência do herbicida 2,4-D nas culturas de soja, cana, milho, trigo, arroz e café causaria um aumento de 418% nos custos da agricultura brasileira. De acordo com o professor, o custo da produção agrícola teria um aumento muito significativo se tivesse que substituir o 2,4-D por outros herbicidas existentes no mercado. Na cultura do milho, esse aumento seria de 496% nos custos, enquanto que na cultura da cana a projeção seria de 623% superior. A operação de manejo das plantas daninhas, visando o plantio direto da cultura de trigo e o controle em pós-emergência na cultura do arroz, teria um acréscimo de custo da ordem de 550% e de 557%, respectivamente. Para a engenheira agrônoma e agricultora Cláudia Andréia Aquino Silveira, da Fazenda Urutau, localizada em Antônio João, que utiliza o produto na lavoura, o herbicida é seguro tanto para o aplicador quanto para as lavouras vizinhas. Ela disse ainda que o custo do 2,4-D é 50% menor do que as outras opções que ela poderia utilizar. Na cultura da soja, por exemplo, a opção econômica mais próxima seria o clorimuron, mas com algumas restrições. Mesmo assim, esse herbicida aumentaria
58,5% o custo do controle das ervas em relação ao 2,4-D. Se a substituição fosse com a aplicação sequencial dos herbicidas glifosato e paraquat, o gasto seria maior de todos, com R$ 72,75 por hectare, aumentando o custo em média de 800%, comentou a agrônoma. Segundo ela, no caso do milho, a situação não seria muito diferente do que a da soja. Já na cultura do milho, o preço médio da aplicação do 2,4-D no manejo e plantio direto é de R$ 8,19 hectare. A média dos herbicidas alternativos está muito acima disso, em R$ 48,00 hectare, o que representa um adicional de quase 50%, citou a Cláudia Andréa. O cacique Ailton Garcia, de 56 anos, foi inocentado pela Justiça Federal de cometer crime ambiental durante a manutenção da aldeia Jeiti, em Iguape, no litoral de São Paulo. O indígena foi acusado pelo Ministério Público Estadual de desmatar vegetação nativa da Mata Atlântica. O cacique é da etnia Guarani Mimbiá. Ele foi flagrado por policiais militares ambientais em 2012, preparando uma área de 7.500 metros quadrados, menos do que o tamanho de um campo de futebol, para a construção de ocas e de uma plantação para subsistência. Ele foi indiciado na Polícia Civil, que remeteu o inquérito à promotoria. A denúncia, o acusando de violação à Lei de Crimes Ambientais de São Paulo, foi acatada pela Justiça Estadual em 2015, mas depois foi remetida à Justiça Federal a pedido da FUNAI, órgão que representa os indígenas no país, onde ele foi inocentado. Especialistas norte-americanos em ações de combate ao narcotráfico, especialmente nas regiões de fronteira do México e do Canadá, foram enviados ao Brasil para capacitar policiais brasileiros, incluindo os de Mato Grosso do Sul. O estado é a principal porta de entrada da cocaína boliviana e da maconha paraguaia consumida no Brasil e enviada ao exterior por meio de portos e aeroportos. Segundo informações do Ministério da Segurança Pública, o treinamento está sendo feito a partir de um trabalho conjunto entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Estão sendo realizadas 2 edições do curso Operações de Patrulha Rural Fronteiriça. A pavimentação do último trecho da rodovia MS 178 pelo Governo do Estado, com 17 quilômetros, é considerada uma obra importante para Bonito, por ser acesso rodoviário no desenvolvimento do turismo e ao setor agropecuário. O asfalto, iniciado há 15 anos e abandonado pelo governo anterior, integra o programa Obras Inacabadas, que recuperou e concluiu mais de 200 obras. Conhecida como Estrada do Curê, a MS 178 tem uma extensão de 26 quilômetros, dos quais apenas 9 eram pavimentados, e liga Bonito a Jardim e Porto Murtinho pela BR-267. Com a incidência de chuva acima da média em agosto, produtores de milho safrinha na região de Nova Andradina se veem de mãos atadas diante de um entrave no setor. Após serem castigados por períodos prolongados de estiagem, o problema agora é conseguir finalizar a colheita devido ao excesso de umidade. Agosto já registrou um acumulado de 89 milímetros de chuva, em que a média para o mês varia apenas de 30 a 40. Mesmo com índices menores em relação ao ano passado, o gerente da Cooper Grãos, Cooperativa Agropecuária Regional dos Produtores de Nova Andradina, José Antônio dos Santos Filho, explicou que a produção e a colheita começaram tardias na safra de 2018. Os produtores rurais de Lucas do Rio Verde encerraram nos últimos dias a colheita do milho safrinho. Segundo o presidente do Sindicato Rural do município, Carlos Alberto Simão, a estimativa é que a produtividade tenha ficado em cerca de 100 sacas por hectare. A área plantada foi estimada em cerca de 130 mil hectares. O frigorífico Mercúrio, segundo o maior exportador brasileiro de gado em pé, cujo presidente também preside a Associação Brasileira dos Exportadores de Gado, confirmou que as autoridades sanitárias da Turquia notaram animais doentes com carbúnculo ou antrax provenientes do Brasil. Eles estão investigando se saíram doentes daqui, se adoeceram no trajeto marítimo ou durante o período de quarentena de lá.
A Turquia hoje é o principal destino das exportações brasileiras de animais vivos. O carbúnculo é uma doença infecciosa aguda provocada por uma bactéria e a sua forma mais virulenta é altamente letal. É uma zoonose, pois o carbúnculo é uma doença comum dos animais herbívoros selvagens e domésticos, que pode afetar os seres humanos que forem expostos à carne, lã ou ao couro infectado. O etanol de milho consome 2 milhões de toneladas do grão em Mato Grosso, agora nesta safrinha. A estatal Companhia Egípcia de Açúcar e Indústrias Integradas comprou 100 mil toneladas de açúcar bruto brasileiro em uma licitação que realizou no início desse mês, informou ontem o Ministério de Suprimento egípcio. A empresa Sukden apresentou as ofertas vencedoras, uma para uma carga de 50 mil toneladas de açúcar bruto para embarque durante a primeira quinzena de setembro e uma segunda carga também de 50 mil toneladas na primeira quinzena de outubro. Nesta sexta-feira será realizada a reunião final entre autoridades sanitárias do Chile e integrantes do Ministério da Agricultura para avaliação de auditorias realizadas pelos chilenos no Brasil. Na semana passada, no Rio Grande do Sul, os representantes daquele país visitaram áreas de produção de aves, unidades veterinárias locais, Serviço Veterinário Estadual e a Secretaria da Agricultura, para inspecionar os controles sanitários para a doença de Newcastle. Em julho de 2006, os chilenos suspenderam as compras de frango dos criadores gaúchos por ter sido registrado foco dessa doença, Newcastle, no estado. O comércio do produto segue suspenso desde então. A missão chilena poderá autorizar a retomada da exportação. Os inspetores chilenos também visitaram o Laboratório Nacional Agropecuário, o LANAGRO, em Campinas, que é referência nas análises de doenças que atingem os plantéis de aves. Os chilenos estão percorrendo também o Pará para a verificação dos controles sanitários no estado, já reconhecido como área livre da fitosa com vacinação. O objetivo é habilitar frigoríficos de carne bovina in natura. E de 2 a 12 de setembro, outra missão veterinária do Chile estará no Brasil para a renovação e novas habilitações de estabelecimentos produtores de farinha animal e produtos gordurosos de origem animal. Nesse período, os auditores percorrerão frigoríficos no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. Somos mais. Somos Semialfa. Mais qualidade, mais tecnologia, mais vigor, mais segurança. A melhor genética e tecnologia para a produção está nas sementes Semialfa. Use semente certificada. É legal. É mais produtividade. Cooperalfa. Cooperar é evoluir. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Tramita na Câmara dos Deputados proposta que limita o uso de gordura trans na fabricação de alimentos. A Câmara está analisando proposta que limita o uso de gordura trans na fabricação de alimentos. As gorduras trans são formadas durante o processo de hidrogenação industrial que transforma óleos vegetais líquidos em gordura sólida a temperatura ambiente. Esse tipo de gordura é utilizado para melhorar a consistência dos alimentos e também aumentar a vida de prateleira de alguns produtos. Pelo texto, o teor máximo de gordura trans pode ser de até 2% para óleos e margarinas e de até 5% para alimentos processados, mas essa exigência só valerá depois de 2 anos da regulamentação desses limites pela Anvisa. O projeto ainda prevê que a Anvisa poderá aprovar o uso de gordura trans fora desses limites para casos específicos, desde que tenham justificativa técnica.
O texto também determina que o poder público deverá incentivar pesquisas para a substituição da gordura trans no processamento de alimentos, além de promover campanhas de conscientização sobre os perigos dessas gorduras para a saúde. Segundo a Anvisa, o consumo de alimentos industrializados com alto teor de gordura trans aumenta o colesterol e, por isso, o consumidor deve prestar atenção no rótulo dos produtos, pois não há comprovação de que a gordura trans traga algum benefício à saúde. A proposta já foi aprovada na Comissão de Seguridade Social. A relatora na comissão, deputada Laura Carneiro, do Democratas do Rio de Janeiro, lembrou que o consumo de gorduras trans utilizado em alimentos industrializados pode levar ao aumento de peso e do risco de doenças cardíacas e, por isso, tem que ser limitado. E é da maior importância cuidar da alimentação num país cada vez mais obeso, principalmente de crianças cada vez mais obesas. A proposta que limita o uso de gordura trans nos alimentos industrializados já foi aprovada também na Comissão de Desenvolvimento Econômico e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Colide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente sexta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.